com o ex meu, Lucas assim, Pedrosa. O mercado ele é competitivo, Fernanda. Fala aí. Ele é competitivo. A notícia que a gente tem hoje para trazer para o torcedor vascaíno é que, de tantos nomes que foram especulados e ventilados aí na imprensa, apenas 2, de fato, o Vasco entrou em contato. E um deles a gente trouxe hoje de forma exclusiva, que é o técnico Luiz Castro. Por intermediários, a diretoria do Vasco entrou em contato com ele para saber as condições, para saber se ele tem interesse no projeto esportivo do Vasco e vai aguardar essa resposta do Luiz Castro, que também negocia com o Santos. Inclusive, o representante dele está no Brasil e isso também facilitaria as conversas do Vasco com o Luiz Castro. É uma tentativa, é um treinador que custa caro sim, mas vale lembrar que o Vasco da Gama tem um processo aí de otimização da sua folha salarial. Por exemplo, posso citar aqui para vocês Rossi, Galdames e Rojas, que não ficam para o ano que vem, eles custam para o Vasco mensalmente cerca de R$1,5 milhão. Então, quando as pessoas falam o Luiz Castro é muito caro, cara é a folha salarial do Vasco que não entrega nada. E o outro treinador é o Pedro Caixinha, que era do Red Bull Bragantino, fez um baita de um trabalho em 2023, em 2024 não conseguiu ser esse treinador que foi em 2023, perdeu peças também, mas é um nome que agrada muito ao Vasco da Gama. Por quê? Porque eles falam a língua portuguesa, eles já trabalharam no futebol brasileiro, a bagagem, são modernos, não ficam presos a um esquema tático, têm repertório tático e entendem também o que é o futebol brasileiro. Então, esses 2 nomes hoje são os nomes que, de fato, o Vasco fez contato. Muito bem. Você quer saber qual que o Pedrosa prefere? Vai lá no canal do Pedrosa no YouTube. Perfeito. Segue no Instagram, no YouTube, que ele vai dar a opinião dele lá no canal dele. Vamos beber água, são 2... Saída de treinador e Pedrinho ainda ali tentando ajustar a casa. Deu entrevista coletiva ontem. 43 jogos, 51,2% de aproveitamento. Álvaro Pacheco, né, péssimo aproveitamento, 4 jogos, 8,3% de aproveitamento, né? E o Rafael Paiva fechando com 35 jogos aí, 46,7% de aproveitamento. E a gente vê ali que inclui 4 jogos como interino entre Ramon Dias e Álvaro Pacheco. Eu acho que a mudança do Paiva foi correta. Ele tem muito mérito numa largada, em um momento que o Vasco tinha um cenário muito conturbado politicamente, esportivamente, né, já numa zona do rebaixamento. Ele conseguiu melhorar o rendimento da equipe, encontrar um padrão para a equipe, mas desandou. A partir de algumas escolhas bem questionáveis de alguns jogadores, eu acho que o elo com o clube, né, o elo com os jogadores, ele acabou sendo cortado e é necessário se pensar em um técnico competente para 2025, o quanto antes. Se antecipar para você reformular esse elenco, que vai ser necessário, Donk, pensar em um novo perfil até de contratações para que essa equipe seja uma equipe mais saudável, mais física e mais competitiva e bem equilibrada para o ano que vem. Exatamente, a ver como é que vai ser a realidade do Vasco, né, com toda essa história de SAF, quem que estará no comando do clube na próxima temporada. Mas falando especificamente do Paiva, eu entendo que não foi um trabalho ruim, acho que ele entregou o trabalho que se esperava dele, de um Vasco que a gente não pode esquecer o momento em que ele assume, de um time vindo de uma derrota mais dura na história para o Flamengo, com toda essa turbulência de saída da 777, e conseguiu criar um time aguerrido. Só que o grande trunfo desse time se perdeu nas últimas rodadas, por isso que eu entendo a não continuação do trabalho, ainda mais depois da declaração dele em relação à pressão da torcida ali, parecia já estar um desgaste que não daria continuidade ao trabalho, a ponto até de não encerrar a temporada. Mas, de qualquer forma, acho que ele fez a contribuição dele para que o Vasco evitasse um momento extremamente turbulento que poderia complicar a sua vida em uma potencial luta contra o rebaixamento novamente, e conseguiu se safar. Agora... Da torcida. Sempre, sempre. E aí, eu já entro aqui no âmbito dos nomes especulados no mercado, né? Eu vi que o GE deu que o Isidro Pita é um nome interessado. Eu já falo desse jogador também há muito tempo. Tem uma semana até que eu botei uma lista lá de jogadores que eu acho interessantes. Não só ele, como o Lucas Esteves, do Vitória, o Wagner Leonardo, o Mateuzinho, o Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, entre outros nomes que eu acho que são jogadores que têm bagagem de Série A e que poderiam ajudar o Vasco da Gama. Não para ser titular, mas para poder disputar a posição. E assim, para ser muito honesto, o time que não tiver interessado no Isidro Pita precisando de um atacante, tá errado. Pode acabar com o departamento de scout. Porque é um jogador que vai cair de série, que tem a possibilidade aí de ser um cara que tem características, inclusive, diferentes da do Verratti, e tem que tentar mesmo, cara. Tem que tentar mesmo. Mesmo sendo uma negociação difícil, tem que tentar. Tem que tentar porque é um bom jogador. E é um cara que já se provou dentro do futebol brasileiro. Aí o Matheus Pereira, que era outro volante também que o Vasco tem conversado, que o Vasco tem buscado informações.
Bom jogador, jovem, tem característica de carregar, tem saúde, aguenta. Tecnicamente é bom, mas também é novo, tem 26 anos. O Zanocelo, que não é nenhuma unanimidade, 0. Seria realmente mais uma aposta, mas tem 23 anos, é jovem, é alto, é forte, faz primeiro, faz segundo volante. Sabe? Então são nomes, cara, que se encaixam dentro do perfil. Agora, o Vasco tem que fazer de tudo nesses 3 últimos jogos para poder conseguir uma vaga numa competição sul-americana. Se não for a pré-Libertadores, que é muito mais distante, mas garantir a sua vaga na competição sul-americana, porque isso faz diferença na hora de sentar para negociar. O atleta saber que ele vai disputar uma competição continental faz muita diferença. E é algo que eu falo aqui, ó, já há muito tempo. Eu apuro o mercado há mais de 10 anos. Que os caras sempre falam: salário em dia, estrutura e quais competições que o clube está jogando. Isso pesa completamente dentro de uma decisão de um atleta. E também é encontrar um técnico que tem esse perfil. Que gosta de competir, um cara estudioso, que vai estudar tanto o Vasco da Gama quanto o adversário. Eu acho que é o momento que o Vasco tem para poder fazer uma virada de chave. Porque senão, os bons jogadores que o Vasco tem vão se cansar de ser saco de pancada, vão se cansar do perfil, vão se cansar da postura, porque não adianta falar só do Felipe, do Marcelo Santana, do Rafael Paiva. A postura que esses caras estão tendo depois que eles conseguiram fazer 43 pontos é uma postura vergonhosa. É uma postura lamentável. Um desrespeito com a torcida do Vasco. Então, esse perfil também dentro do grupo tem que mudar. Tem que mudar. Para poder respeitar o Vasco. Para poder ter entrega. Para poder... Pode não ser o melhor jogador, mas tem que ser o cara que mais se entrega. Tem que ser assim. Se não for assim, vai estar sempre sofrendo. Da Gama, que já abriu negociações para contratar Isidro Pita, centroavante paraguaio que pertence ao Cuiabá. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa envolvida nas tratativas e posso assegurar para vocês que já houve até uma primeira proposta, oferta de troca de jogadores. O Vasco não gostaria de colocar dinheiro e sim ceder atletas para o Cuiabá, proposta prontamente recusada pelo Cristiano Dresch, que é o presidente do Dourado. Cuiabá só topa negociar o Isidro Pita em definitivo e em troca de dinheiro, atleta que dificilmente fica para a próxima temporada, quando o Cuiabá jogará a Série B. O contrato dele com o Cuiabá só se encerra em dezembro de 2027, temporada atual de 60 jogos, 21 gols e 2 assistências, chegou a barrar o Daverson antes de o atacante se mudar para o Atlético Mineiro. Só para completar o noticiário do Vasco, a ideia é que o Isidro Pita seja uma sombra para o Verratti no próximo ano. Enquanto isso, Felipe comandou seu primeiro treino como técnico interino do Vasco. Atividade nessa terça-feira, ele vai comandar o Cruz Maltino nas 3 rodadas finais do Brasileirão. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as notícias envolvendo o Vasco da Gama e, cara, realmente uma época muito de especulação, então é muito complicado a gente ter uma certeza relacionado aos próximos jogadores que sejam negociados, tenha aquisição feita pelo Vasco da Gama. Uma notícia que o GE lançou, muito importante, inclusive, é em relação ao atacante do Juventude, Lucas Barbosa, jogador que passou pela equipe do Santos, está emprestado para a equipe lá do Alfredo Jaconi. E o Lucas Barbosa, ele é um nome que interessa muito ao Vasco da Gama. É um cara que, como eu falei com vocês, o vínculo dele com a equipe gaúcha vai até o final de 2024. O Santos teria que ver se realmente gostaria de manter o atleta na equipe do Santos, né, na próxima temporada, ou se vai negociá-lo. E se caso negociá-lo, realmente o Juventude surge como uma opção, o Vasco também, e a equipe do Internacional. Você gostaria de ver Lucas Barbosa no Vasco? Coloca a sua opinião nos comentários, quero saber o que você acha sobre esse jogador. Em relação ao Luiz Castro, né, técnico que passou pelo Al Nassr, passou pela equipe do Botafogo, e o Lucas Pedrosa lançou informação sobre ele. A notícia completa é a seguinte, segundo o jornalista do SBT. Vasco faz contato por Luiz Castro e aguarda a resposta do técnico português. Caixinha foi o outro nome procurado pelo clube. Em negociações com o Santos e com o representante do Brasil, Luiz Castro foi sondado pelo Vasco e aguarda um posicionamento do técnico português nesta semana. Ele tem 63 anos de idade e, como eu falei com vocês, o último trabalho dele foi
ao lado do CR7 Cristiano Ronaldo, lá no Al Nassr. Ele ganhou visibilidade, quase levou o Botafogo a ser campeão brasileiro no ano passado. Ele saiu por conta da proposta vantajosa e a possibilidade de ser o técnico do gigante jogador português Cristiano Ronaldo e acabou aceitando essa proposta. Você queria o Caixinha, Luiz Castro ou nenhuma dessas opções? Quem é o melhor técnico que você acha que se encaixa no perfil do Vasco da Gama? Deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para tirar nossa meta alcançar 50 mil. Conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!